Enquanto a família confiava cegamente em Helena, ninguém imaginava o inferno que ela preparava. A mansão dos Almeida sempre teve um brilho especial, daqueles que só o dinheiro de gerações consegue polir. Lustres de cristal tcheco pendiam do teto duplo da sala principal, refletindo a luz da tarde sobre o piso de mármore português. Mas naqueles últimos 6 meses, algo havia mudado. O patriarca, seu Augusto Almeida, aos seus 78 anos, definhava em sua suíte no segundo andar, enquanto sua fortuna, estimada em 150 milhões de reais, se tornava o centro de uma disputa silenciosa. Helena Almeida de Carvalho não era apenas a nora da família. Ela era a família, ou pelo menos era o que todos acreditavam. Casada com Fernando, o filho mais velho de Augusto, Helena havia transformado sua posição de esposa em um cargo executivo. Controlava a agenda médica do sogro, gerenciava os funcionários, assinava cheques e, principalmente, decidia quem tinha acesso ao patriarca. Seu Hermès Birkin de couro de crocodilo, avaliado em 200 mil reais, era tão conhecido quanto seu temperamento explosivo. Naquela tarde de quinta-feira, ela atravessou o hall de entrada com seus saltos Louboutin, ecoando no mármore, carregando sacolas da Louis Vuitton, como se fossem troféus de guerra. Foi exatamente nesse momento que Ana Carolina chegou. A diferença não poderia ser mais brutal. Aos 27 anos, Ana carregava uma mochila surrada da Jansport, daquelas que já tinham visto melhores dias, com a alça esquerda remendada com linha grossa. Seus tênis brancos comprados em promoção estavam limpos, mas visivelmente desgastados. O uniforme azul marinho de cuidadora, ainda com o vinco da embalagem, cheirava a tecido novo e esperança. Ela segurava contra o peito uma pasta plástica com seus documentos, curso de cuidadora, certificados de primeiros socorros, 3 cartas de recomendação de famílias anteriores e, escondida no fundo, a foto do sobrinho de 5 anos que dependia dela para o tratamento de leucemia. Helena parou no meio do hall, bloqueando a passagem de Ana. Seus olhos percorreram a jovem de cima a baixo com a velocidade de um scanner, mas com a crueldade de um veredicto. O perfume francês de Helena, L'Heure Bleue da Guerlain, 5 mil reais o frasco, preencheu o espaço entre elas como uma barreira invisível. Ana sentiu o contraste físico daquele momento. O ar condicionado gelado da mansão contra o suor ainda quente em suas costas, depois de 40 minutos de ônibus lotado. "Você é a nova cuidadora?" Helena perguntou, mas o tom não tinha nada de pergunta. Era uma avaliação disfarçada de frase. "Seu Augusto está muito debilitado. Espero que você entenda que aqui não é lugar para amadores. Meu sogro merece o melhor, e eu decido se você é o melhor." Ana engoliu seco, mas manteve a postura ereta. "Sim, senhora. Sou Ana Carolina. Tenho 5 anos de experiência com pacientes idosos e..." "Poupei-me dos currículos." Helena interrompeu, acenando a mão como quem espanta uma mosca. "A agência já enviou suas credenciais. O que eu preciso saber é se você entende hierarquia. Nesta casa, minhas ordens vêm primeiro. O médico vem quando eu chamo. Os remédios são administrados como eu determino. E se eu achar que você não está à altura, você sai antes do pôr do sol. Entendeu, querida?" O "querida" soou como veneno embrulhado em papel de presente. Ana apenas assentiu, sentindo o peso daquele primeiro momento, mas algo dentro dela, algo que nasceu nas madrugadas cuidando da mãe doente anos atrás, sussurrou: "Aguenta, você precisa desse emprego." Helena virou-se para subir a escada, mas olhou por cima do ombro. "Ah, e Ana Carolina, aqui você vai aprender que algumas pessoas nasceram para servir, e outras para serem servidas. Quanto antes você aceitar seu lugar, melhor para todos." Os saltos continuaram seu eco pela escada de mármore, cada batida uma pontuação daquela sentença. A suíte de seu Augusto ocupava toda a ala leste do segundo andar. Quando Ana entrou pela primeira vez, acompanhada pela governanta Dona Marisa, uma senhora de 60 anos que trabalhava na casa há 3 décadas, o contraste entre luxo e decadência era perturbador. A cama king size com dossel de mogno parecia engolir o corpo frágil do idoso. Aparelhos médicos de última geração cercavam o leito: monitor cardíaco, suporte de soro, cilindro de oxigênio,
mas todos pareciam cenário em volta do corpo que realmente importava. Augusto Almeida tinha sido um titã da indústria têxtil. Suas mãos, agora finas e trêmulas, já comandaram fábricas, assinaram contratos milionários, ergueram prédios. Agora, essas mesmas mãos lutavam para segurar um copo d'água. Sua pele tinha aquele tom amarelado que a doença hepática deixa, e os olhos eram o mais perturbador. Castanhos e profundos, ainda mantinham um brilho de consciência que contrastava violentamente com o corpo que os aprisionava. Seu Augusto está com cirrose hepática avançada, Dona Marisa explicou em voz baixa, quase reverente. Mas tem dias que ele está lúcido, sabe? Aí fica tentando falar, mas as palavras não saem direito. O Dr. Martinelli disse que pode ser questão de meses. Ela fez o sinal da cruz. Coitado. Um homem tão bom, tão generoso. Doou milhões para hospitais, escolas. E agora, veja. Ana aproximou-se da cama e algo extraordinário aconteceu. Augusto virou a cabeça na direção dela. Foi um movimento lento, custoso, mas deliberado. Seus olhos encontraram os de Ana, e por 3 segundos inteiros, algo passou entre eles. Não era apenas reconhecimento, era uma súplica silenciosa, um pedido codificado que Ana não conseguia decifrar ainda, mas que ficou gravado em sua memória como um compromisso não verbal. Seu Augusto, Ana disse suavemente, aproximando-se mais e tocando levemente a mão dele. A pele era fina como papel de seda, gelada. Meu nome é Ana Carolina, mas pode me chamar de Ana. Vou cuidar do senhor agora, está bem? Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para o senhor ficar confortável. Os dedos de Augusto se mexeram sob a palma de Ana. Foi quase imperceptível, mas estava lá. Um leve apertar, fraco como o bater de asas de uma borboleta, mas intencional. Ana sentiu os olhos arderem. Quantas vezes ela havia sido apenas mais uma funcionária invisível? Quantas vezes famílias ricas a trataram como mobília que ocasionalmente precisava de instruções? Mas naquele toque, naquele olhar, havia humanidade. Havia reconhecimento mútuo de 2 almas que entendiam o que significava ser vulnerável. As primeiras 2 semanas foram uma aula de anatomia da crueldade. Helena não perdia uma oportunidade. Quando Ana servia a refeição triturada de Augusto em um prato de porcelana Limoges, Helena aparecia para inspecionar. Está muito grosso. Seu Augusto não é um animal para comer ração. Refaça. Ana refazia. Quando Ana ajudava Augusto no banho, com todo o cuidado e dignidade possível, Helena entrava no banheiro sem bater. Você está demorando muito. Ele não precisa de spa, precisa de limpeza. Mais eficiência, menos drama. Mas o pior aconteceu em uma terça-feira à tarde, quando a família se reuniu na sala de jantar para discutir os negócios. Fernando, o filho e marido de Helena, era uma versão mais fraca do pai. Ombros curvados, voz baixa, sempre concordando com a esposa. Camila, a filha caçula de Augusto, uma advogada de 40 anos que morava em São Paulo, estava de visita. E havia também Roberto, o filho do meio, um empresário do setor imobiliário que claramente tinha mais interesse no patrimônio do que no patriarca. Ana estava trocando o soro de Augusto quando Helena chamou pelo interfone. Ana Carolina, desça aqui. Agora. O tom não admitia demora. Ana verificou se Augusto estava confortável, ajustou o cobertor e desceu. A família estava sentada em volta da mesa de jantar de jacarandá, que acomodava 12 pessoas. Copos de cristal bacará, talheres de prata Christofle, guardanapos de linho irlandês. E no centro da mesa, a marmita de Ana. Sua marmita plástica azul com a tampa rachada, contendo arroz, feijão, frango desfiado e salada de tomate. Helena segurava a marmita com 2 dedos como se fosse um rato morto. Isso aqui, ela disse, virando-se para a família com uma expressão de escárnio teatral. É o que a nossa nova cuidadora acha apropriado guardar na minha geladeira sub-zero de R$50 mil, entre o caviar beluga e o champanhe Dom Perignon. Risadas. Roberto soltou uma gargalhada alta. Fernando sorriu desconfortável. Camila olhou para o colo. Ana sentiu o sangue subir para o rosto, mas manteve os olhos fixos em Helena. Desde quando empregada come na mesma cozinha que os patrões? Helena continuou, agora andando em círculos ao redor de Ana como um predador.
Você acha que porque cuida do meu sogro, você faz parte desta família? Você é funcionária. Sua comida fica na copa dos empregados junto com as outras pessoas de serviço. Ana cerrou os punhos, mas manteve a voz firme. Desculpe, dona Helena. Não sabia que havia uma copa separada. A dona Marisa que me indicou a geladeira principal. Dona Marisa é governanta há 30 anos. Você está aqui há 2 semanas. Veja a diferença. Helena jogou a marmita sobre a mesa, fazendo os talheres de prata tilintarem. Aliás, já que você está aqui, tem umas louças na pia. Lave. A Rosana está de folga. Mas, dona Helena, eu preciso voltar para o seu Augusto. Seu Augusto está dormindo. Eu mesma verifiquei. As louças não vão se lavar sozinhas. Ou você acha que trabalho doméstico é indigno para você? Ana olhou para os outros. Fernando olhava para a própria aliança de ouro branco. Roberto digitava no celular. Camila finalmente levantou os olhos. Helena, talvez seja muito... Talvez você deveria vir mais vezes cuidar do seu pai, Camila, em vez de ficar em São Paulo curtindo seu apartamento em Moema, enquanto eu carrego essa família nas costas. Helena disparou. Camila voltou ao silêncio. Ana caminhou até a pia. 23 pratos, 15 taças, talheres suficientes para um batalhão. Ela abriu a torneira, sentindo a água quente contra suas mãos, e começou a lavar. Lágrimas de raiva ameaçavam cair, mas ela piscou forte. Não aqui, não na frente dela. Enquanto a espuma do detergente cobria os pratos de porcelana francesa, ela pensou no sobrinho. No tratamento, nos 4.000 reais mensais que essa humilhação representava. Aguenta, Ana, aguenta. Mas o que ninguém na sala viu foi Augusto. Ele não estava dormindo. Da janela de sua suíte, de sua cadeira de rodas onde Helena o havia deixado para tomar sol, ele tinha visão parcial da sala de jantar através das portas de vidro. Ele viu tudo, e uma lágrima silenciosa escorreu por seu rosto enrugado, caindo sobre o cobertor de caxemire que cobria suas pernas inertes. Naquela noite, Ana voltou para o quarto de Augusto com os ombros tensos e o orgulho ferido, mas com uma determinação renovada. Ela encontrou o idoso acordado, olhando para o teto. A luz do abajur de cobre lançava sombras suaves pelas paredes. Ana preparou os remédios da noite, seguindo rigorosamente a lista que Helena havia deixado sobre a cômoda. 3 comprimidos brancos, 2 vermelhos, 1 amarelo. 14 remédios ao todo. Sei que o senhor está cansado, Ana disse suavemente enquanto ajudava Augusto a sentar-se melhor na cama. Mas vamos tomar os remédios, está bem? Vai ajudar o senhor a descansar melhor. Mas quando ela estendeu o primeiro comprimido, algo estranho aconteceu. Augusto virou o rosto. Seus olhos arregalaram-se, e ele fez um som gutural, quase um grunhido. Suas mãos trêmulas tentaram empurrar o copo. Seu Augusto, o senhor precisa tomar, Ana insistiu gentilmente. São os remédios que o doutor passou. Augusto olhou fixamente para Ana. Então, com um esforço hercúleo, ele moveu os lábios. As palavras saíram deformadas, arrastadas, mas Ana podia jurar que ouvia. Não... Será que ele estava dizendo Helena? Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha, mas antes que pudesse processar, a porta se abriu bruscamente. Helena entrou como um furacão de seda e perfume caro. Ele ainda não tomou? Pelo amor de Deus, Ana Carolina. Isso é incompetência ou sabotagem? Helena tomou o copo das mãos de Ana e, com brutalidade disfarçada de eficiência, forçou os comprimidos na boca de Augusto. O idoso tentou resistir, mas era fraco demais. Helena segurou seu queixo até ele engolir. Pronto, viu? Não precisa fazer drama. Ele sempre fica assim na hora dos remédios. Pirraça de velho. Ana sentiu náusea. Aquilo não era cuidado. Era violência disfarçada de rotina. Nas semanas seguintes, Ana começou a notar um padrão perturbador. Sempre que Helena administrava os remédios pessoalmente, seu Augusto piorava. Nas manhãs, após as doses de Helena, Augusto acordava mais letárgico, a pele mais amarelada, os tremores mais intensos. Mas nos dias em que Ana conseguia dar os remédios sozinha, seguindo exatamente a mesma prescrição, Augusto parecia estável, às vezes até ligeiramente melhor. Ana começou a anotar discretamente em um caderninho que carregava no bolso. Terça-feira, Helena deu remédios às 22 horas. Quarta-feira,
Augusto não acordou até meio-dia, recusou alimentação. Quinta-feira, eu dei remédios às 21 horas. Sexta-feira, Augusto estava mais alerta, comeu metade do mingau. Mas foi em uma segunda-feira, 3 meses depois de Ana ter começado a trabalhar na mansão, que tudo mudou. Helena havia saído para um almoço beneficente, uma daquelas reuniões de madames onde se arrecada milhões para causas fotogênicas. Ana estava trocando os lençóis de Augusto quando viu algo incomum. Uma marca vermelha no braço dele, um pequeno hematoma recente próximo à dobra do cotovelo. Seu Augusto, o senhor bateu aqui? Ela perguntou gentilmente, tocando próximo à marca. Augusto olhou para o próprio braço e, surpreendentemente, balançou a cabeça de forma quase imperceptível. Não. Ana examinou melhor. Aquilo parecia marca de agulha, mas o único momento em que Augusto recebia injeções era quando o médico visitava, e a última visita havia sido há 5 dias. O hematoma era fresco, no máximo 1 dia. Depois de acomodar Augusto, Ana foi ao banheiro da suíte para buscar uma toalha limpa. A lixeira estava cheia, transbordando. Ana ia esvaziar, apenas mais uma das 1000 tarefas que ela absorvera sem reclamar, quando algo captou sua atenção. Entre bolas de algodão e embalagens vazias, havia uma seringa. Uma seringa de 5 mililitros com uma marca de líquido residual. O coração de Ana acelerou. Ela pegou a seringa com uma toalha de papel, analisando. Havia um líquido transparente, quase imperceptível, ainda grudado nas paredes do cilindro. Ela olhou ao redor, paranoica. Por que haveria uma seringa ali? A enfermeira do hospital fazia as aplicações quando necessário e sempre levava embora o material descartável. Sempre. Ana embrulhou a seringa na toalha de papel e guardou na gaveta de sua própria bolsa. Não sabia ainda o que fazer com aquilo, mas algum instinto primitivo, aquele mesmo instinto que avisa o coelho da presença do predador, dizia: guarda isso. Naquela noite, Ana não conseguia dormir em seu quartinho no 3º andar, o sótão convertido para os funcionários. Às 2 da manhã, ela desceu silenciosamente para a cozinha, esperando que uma camomila acalmasse seus nervos. A mansão de madrugada era diferente. O luxo parecia mais frio, mais opressivo. Os lustres apagados eram apenas sombras pendentes. O mármore, gélido. Foi quando ela ouviu vozes abafadas vindas do escritório no térreo. A porta estava entreaberta, um filete de luz escapando. Ana reconheceu imediatamente a voz de Helena, mas havia também uma voz masculina. Roberto. Você tem que ter paciência, querida, Roberto dizia. Essas coisas levam tempo. Se for muito rápido, vão suspeitar. Tempo é dinheiro, Roberto. Cada mês que esse velho respira é mais um mês dividindo a herança com seus irmãos. Eu fiz a minha parte nesses 20 anos. Aguentei o Fernando, esse fracasso ambulante. Cuidei desta casa. Administrei os negócios enquanto seu pai se embebedava em sentimentalismo. E agora, quando finalmente chegou a hora de colher, você me pede paciência? Ana se encolheu contra a parede do corredor, mal ousando respirar. Helena, eu entendo, mas se a Camila ou o Fernando desconfiarem, eles não vão desconfiar porque eles são idiotas. O Fernando vive na lua, e a Camila só aparece aqui quando se lembra que tem família. Além disso, Helena riu, um som sem humor. Oficialmente, eu estou apenas sendo uma nora dedicada, cuidando do sogro doente. Aliás, aquela cuidadora nova, a Ana alguma coisa, você viu? Patética, mas pelo menos ela é manipulável. Você está mesmo colocando... Estou aumentando a dose aos poucos. Misturado com os remédios reais, ninguém nota. O fígado dele já está destruído. Só estou acelerando o inevitável. E quando ele partir, metade dessa fortuna vem para Fernando, que é basicamente minha. Aí sim, vamos nos livrar dessas ações daquela fábrica deficitária, vender os imóveis antigos e... Ana não esperou ouvir mais. Ela subiu as escadas com as pernas tremendo, trancou-se em seu quarto e vomitou no banheiro minúsculo. Envenenamento. Helena estava envenenando seu Augusto. Não era paranoia. Não era coincidência. Era assassinato em câmera lenta. Ela precisava de provas. A palavra de uma cuidadora contra a nora poderosa não valia nada. Mas agora, Ana tinha uma pista. Os remédios. Se Helena estava alterando os medicamentos, misturando algo,
Precisava ter a substância guardada em algum lugar. E Ana tinha a seringa. Nos 3 dias seguintes, Ana se transformou em investigadora silenciosa. Quando Helena saía, ela vasculhava. Com luvas de látex que pegou do kit médico, ela examinou o closet de Helena, suas gavetas, sua penteadeira. Nada. O escritório particular no 2º andar. Nada. A ansiedade crescia. E se ela estivesse errada? E se fosse apenas paranoia? Mas então, em uma quinta-feira chuvosa, Ana encontrou. Estava no quarto de hóspedes que Helena usava como depósito para suas bolsas e sapatos de grife, um altar ao consumismo. No fundo do closet, dentro de uma bolsa Chanel vintage que estava guardada em uma caixa, Ana encontrou um frasco pequeno, vidro âmbar, sem rótulo, contendo talvez 50 mililitros de líquido transparente. Ao lado, 3 seringas novas ainda embaladas. As mãos de Ana tremiam tanto que ela quase deixou o frasco cair. Era isso. Tinha que ser isso. Ela tirou o celular do bolso e fotografou. O frasco, as seringas, a localização dentro da bolsa. Depois, com cuidado extremo, usou uma das seringas para extrair 2 mililitros do líquido e colocar em um pequeno frasco de vidro de colírio vazio que ela havia guardado. Amostra, prova. Ela recolocou tudo exatamente como estava e saiu do quarto, com o coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Agora, ela tinha evidências. Mas o que fazer com elas? Naquela mesma tarde, enquanto dava o banho de leito em Augusto, Ana se inclinou e sussurrou. Seu Augusto, o senhor consegue me ouvir? Pisque uma vez para sim, 2 para não. Uma piscada. Clara, deliberada. Seu Augusto, alguém está fazendo mal ao senhor. Por favor, me ajude a entender. É a dona Helena. Os olhos de Augusto se encheram de lágrimas. Uma piscada. Ana sentiu o mundo girar. Eu vou ajudar o senhor. Eu prometo. Mas preciso que o senhor confie em mim. Não reaja quando ela estiver por perto. O senhor consegue fazer isso? Uma piscada. Mas o destino tem um senso de timing cruel. Naquele exato momento, a porta se abriu. Helena estava ali, com uma expressão que Ana nunca tinha visto antes. Não era raiva, era cálculo frio. Ana Carolina, Helena disse com uma voz suave, perigosamente suave. Precisamos conversar. Agora, na sala de estar. Ana seguiu Helena com as pernas fracas. A sala de estar era toda bege e dourado, com móveis Luís XVI e quadros de mestres brasileiros nas paredes. Helena sentou-se em uma poltrona, cruzou as pernas e estudou Ana por longos segundos. Você é esperta, eu percebi, Helena disse finalmente. Mais esperta do que eu imaginava quando contratei você. Vou direto ao ponto. Eu sei que você está bisbilhotando. Dona Marisa me contou que você fez perguntas sobre os remédios do meu sogro, que você estava anotando coisas em um caderninho. Dona Marisa, 30 anos de lealdade venciam 2 semanas de consciência limpa. Eu não estava bisbilhotando, Dona Helena. Só quero cuidar bem do seu Augusto. Ana tentou, mas sua voz soou falsa até para ela mesma. Helena se levantou e caminhou até Ana, parando tão perto que Ana podia ver os poros sob a maquiagem perfeita. Vou fazer uma oferta, Ana Carolina. Uma vez, apenas uma vez. Você esquece qualquer coisa estranha que acha que viu. Você continua fazendo seu trabalho, cuidando do meu sogro, sendo uma funcionária exemplar. E quando tudo isso acabar, quando seu Augusto finalmente descansar em paz, você vai receber uma gratificação generosa. Digamos, 500 mil reais. Dá para pagar muito tratamento de leucemia, não é? Ana sentiu o sangue gelar. Helena sabia do sobrinho. Claro que sabia. Essa mulher não contratava ninguém sem investigar completamente. Ou, Helena continuou, agora sorrindo, mas era o sorriso de um tubarão. Você pode ser uma heroizinha. Pode tentar fazer denúncias, levantar suspeitas. E aí eu, como nora dedicada e preocupada, terei que revisar suas referências. E olha só o que vou descobrir. Pequenos furtos nas casas anteriores. Documentos falsificados. Testemunhas vão aparecer. A agência vai te demitir. Nenhuma família vai te contratar de novo. Seu sobrinho... Bem, SUS é tão lotado, não é? A ameaça pairou no ar como fumaça tóxica. Helena estava oferecendo a escolha entre o silêncio comprado e a destruição completa.
Dinheiro ou ruína, cumplicidade ou aniquilação. Ana respirou fundo. Pensou no sobrinho, nos olhos grandes pedindo: "Tia, quando vou melhorar?" Pensou na mãe dela, viúva, trabalhando dupla jornada. Pensou nos R$ 400 que sobravam todo mês depois de pagar as contas. 500 mil reais. Era uma vida diferente. Era salvação. Mas então, ela pensou em Augusto, naquele toque frágil no primeiro dia, naquelas lágrimas silenciosas, naquele homem que fora poderoso e agora era apenas uma vítima indefesa sendo assassinada lentamente pela própria família. Ana levantou o rosto e olhou Helena nos olhos. O seu Augusto vale mais do que qualquer fortuna. O sorriso de Helena se apagou. Por um segundo, talvez dois, houve surpresa genuína em seu rosto. Depois virou fúria. Você acabou de cometer o maior erro da sua vida patética. Nas 24 horas seguintes, o inferno se instalou na mansão Almeida. Ana chegou ao trabalho na manhã de sexta-feira e foi interceptada na portaria por 2 policiais. Helena estava ali, com lágrimas nos olhos, o retrato da nora devastada. Oficiais, essa é ela, Helena disse com a voz embargada. Eu queria estar errada, eu realmente queria. Mas quando verifiquei minhas joias esta manhã, minhas alianças de família, o broche da minha avó, tudo sumiu. E apenas ela tinha acesso ao meu quarto. Isso é mentira, Ana gritou, mas sua bolsa já estava sendo revistada. E lá no fundo, embrulhadas em um lenço, estavam as joias. Ana sabia que ela não havia colocado aquilo ali, mas as evidências diziam o contrário. Senhorita, a senhora vai ter que nos acompanhar. O policial mais velho disse, não com crueldade, mas com aquele cansaço de quem já viu essa história 1000 vezes. Empregada pobre tentando roubar patrões ricos. Eu não roubei, ela está armando para mim. Seu Augusto, ele está sendo envenenado. Helena está... Mas sua voz foi abafada quando as algemas fecharam em seus pulsos. O metal frio mordendo sua pele era a materialização de quão impotente ela realmente era. Na delegacia, Ana passou 6 horas em uma sala de interrogatório que cheirava a desinfetante barato e desespero. Tentou explicar sobre o veneno, sobre as seringas, sobre a conversa que ouvira. Mas sem provas concretas, sua história soava delirante. A palavra de Helena, mulher respeitada, filantropa, contra a de uma cuidadora recém-contratada encontrada com joias roubadas. Foi Fernando quem pagou a fiança, surpreendentemente. Mas ao sair, Ana não foi readmitida na mansão. Foi suspenso até que a investigação termine. O advogado da família explicou com a voz neutra, de quem lê uma sentença já decidida. Ana voltou para seu apartamento minúsculo em Cangaíba, 2 cômodos que ela dividia com a mãe. Sentou-se na cama de solteiro que tilintava com qualquer movimento e chorou. Chorou de raiva, de medo, de impotência. Ela havia tentado fazer o certo e agora estava destruída. Helena venceu. O mal venceu. Mas no fundo de sua bolsa, escondida no forro que ela mesma havia costurado, ainda estava o frasco com a amostra do líquido, e a seringa original guardada em um saco plástico, e as fotos em seu celular. Ana passou os próximos 2 dias em um estado de numbness. Respondia mensagens do advogado, ia à delegacia quando chamada, mas sua mente estava em outro lugar. Estava em Augusto, sozinho naquela mansão, sendo lentamente assassinado, enquanto ela, a única pessoa que sabia, estava banida. Foi na segunda-feira que o telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Ana Carolina? Aqui é Camila Almeida, a filha do seu Augusto. A voz era firme, mas havia uma tensão nela. Podemos nos encontrar? Hoje? É urgente. E, por favor, não comente com ninguém da família. 1 hora depois, Ana estava sentada em uma cafeteria em Pinheiros, longe o suficiente da mansão para garantir privacidade. Camila chegou pontualmente, vestindo um terno risca de giz que gritava advocacia corporativa, mas seus olhos tinham aquelas olheiras profundas de quem não dormia havia dias. Obrigada por vir, Camila disse, pedindo um café preto sem açúcar. Vou ser direta porque não temos tempo. Meu pai piorou drasticamente desde que você saiu. Em 4 dias, ele teve 2 paradas respiratórias. O médico não entende por que a deterioração foi tão rápida. Ela pausou, suas mãos tremendo levemente ao redor da xícara.
E eu comecei a desconfiar da Helena. Ana sentiu uma centelha de esperança acender. A senhora acredita em mim? Eu não sei no que acreditar ainda, Camila admitiu. Mas naquela dia no jantar, quando Helena te humilhou na frente de todos, eu vi algo nos olhos dela. Não era apenas crueldade casual, era prazer. E depois, quando você foi presa por roubo, pareceu conveniente demais. Helena resolvia 2 problemas de uma vez. Te tirava de perto do meu pai e te destruía como testemunha de qualquer coisa que você pudesse ter visto. Eu vi muita coisa, doutora Camila, Ana disse, e então contou tudo. A seringa no lixo, o frasco escondido, a conversa entre Helena e Roberto, as piscadas de Augusto confirmando, e finalmente tirou de sua bolsa o saco plástico com a seringa e o frasco com a amostra. Camila ficou pálida. Meu Deus, ela realmente está... Sua voz falhou. Precisamos levar isso a um laboratório. Mas não posso usar meu nome. Helena tem olhos em todo lugar. Ela controla os advogados da empresa, os contadores, até os médicos. Se ela souber que estou investigando... E o seu irmão Fernando? Ana perguntou. Camila soltou uma risada amarga. Fernando é completamente dominado por ela. Desde o dia que se casaram, ele virou uma sombra. Toma ansiolítico como se fosse bala. Eu tentei conversar com ele anos atrás sobre o comportamento dela, e ele teve uma crise de pânico tão severa que acabou hospitalizado. Ela o quebrou de forma tão sistemática que agora ele é incapaz de contrariá-la. E o Roberto? Meu outro irmão é tão ganancioso quanto Helena, só que mais covarde. Ele quer a herança, mas não tem estômago para se sujar diretamente. Por isso, faz parceria com ela. Camila respirou fundo. Ana, eu vou ser honesta. Mesmo com essas provas, vai ser minha palavra e a sua contra a Helena. Ela tem recursos ilimitados, os melhores advogados. Pode arrastar isso por anos, destruir nossas vidas no processo. A não ser que... Ana se inclinou para a frente. A não ser que a peguemos em flagrante, com testemunhas que ela não possa comprar ou intimidar, em um momento onde ela não possa negar. Os olhos de Camila brilhavam agora com determinação. No sábado, daqui a 5 dias, Helena está organizando uma gala beneficente na mansão. 200 convidados, empresários, políticos, jornalistas. Ela passa o ano todo planejando esse evento para cultivar sua imagem de benfeitora. É a noite mais importante para ela. E como isso nos ajuda? Porque, Camila disse com um sorriso gélido, vai ser a noite perfeita para expor quem ela realmente é. Mas eu vou precisar da sua ajuda. E vai ser arriscado. Os 5 dias seguintes foram um turbilhão de preparação. Camila usou contatos discretos para enviar as amostras a um laboratório toxicológico particular em Campinas, pagando em dinheiro, sem deixar rastros. Os resultados voltaram em 48 horas. O líquido era uma combinação de warfarina, um anticoagulante usado para matar ratos, e digitalis, um medicamento cardíaco que, em doses elevadas, causa falência múltipla de órgãos. Misturado aos remédios regulares de Augusto, seria impossível de detectar sem uma análise específica. A morte pareceria a progressão natural da cirrose. Ela não é apenas assassina, Camila disse ao ler o laudo, sua voz tremendo de fúria contida. Ela é uma assassina meticulosa. Isso foi planejado por meses, talvez anos. Enquanto isso, Ana conseguiu, através de Dona Marisa, que estava secretamente arrependida de ter traído sua confiança, instalar uma microcâmera no quarto de Augusto. Era um dispositivo do tamanho de um botão, com transmissão via Wi-Fi. É para eu poder ver como ele está, Ana havia explicado para Marisa. Só quero ter certeza que ele está bem, mesmo de longe. Dona Marisa, com lágrimas nos olhos, havia concordado. Aquele homem foi bom demais comigo esses 30 anos. Dei férias quando minha filha nasceu. Pagou o tratamento do meu marido. Eu não deveria ter contado para Dona Helena sobre seu caderno. Perdoe essa velha. A câmera capturou tudo. Helena entrando no quarto às 3 da madrugada, quando todos dormiam. A seringa sendo preparada. O líquido transparente sendo injetado na linha do soro. Augusto gemendo baixinho, inconsciente. Helena acariciando o rosto dele com uma ternura falsa, sussurrando. Shh, sogro querido. Só mais algumas noites. Logo você vai descansar para sempre, e eu vou finalmente ter o que é meu por direito.
Camila e Ana assistiram à gravação e choraram. Choraram de raiva, de alívio por terem provas, de horror pelo que estavam presenciando. Sábado, Camila disse, enxugando as lágrimas. Acabamos com ela no sábado. A noite da gala chegou transformando a mansão Almeida em algo saído de um conto de fadas macabro. Luzes cintilantes decoravam os jardins. Uma orquestra de câmara tocava Vivaldi no salão principal. Mesas com toalhas de damasco comportavam iguarias. Caviar russo, lagosta do Maine, champanhe cristal. Homens de smoking e mulheres em vestidos de alta costura circulavam, segurando taças e conversando sobre negócios, viagens e investimentos. Helena era a rainha do baile. Seu vestido valentino vermelho carmim custara R$80 mil. Diamantes da Tiffany brilhavam em seu pescoço e pulsos. Ela circulava entre os convidados com a graça de quem nasceu para aquilo, aceitando elogios, posando para fotos que seriam publicadas nas colunas sociais. Helena, querida, essa gala está impecável. Uma senhora coberta de joias gritava acima da música. Você é um exemplo de dedicação. E como está o seu Augusto? Ah, resistindo, Helena respondia com um suspiro performático. Os médicos fazem o possível, mas... Enfim, estou aproveitando cada momento com ele. A família é tudo, não é? O que ninguém sabia era que Camila havia trazido pessoas específicas para aquela gala. O Dr. Henrique Martinelli, o médico particular de Augusto, que estava viajando havia 3 semanas e não sabia do agravamento súbito do paciente. A doutora Beatriz Camargo, toxicologista forense e antiga colega de faculdade de Camila. 2 investigadores particulares disfarçados de garçons. E escondida em uma van do outro lado da rua, Ana Carolina, com um laptop conectado à transmissão ao vivo da câmera no quarto de Augusto. Às 23 horas, Helena subiu ao palco improvisado no salão. A orquestra parou. 200 pares de olhos se voltaram para ela. Um técnico ligou o microfone. Boa noite a todos, Helena começou, sua voz amplificada preenchendo o espaço. Não consigo expressar minha gratidão por estarem aqui hoje, apoiando nossa Fundação Almeida de Amparo ao Idoso. Em tempos tão difíceis, especialmente com meu querido sogro Augusto lutando pela vida, é reconfortante saber que podemos fazer a diferença para tantos idosos vulneráveis. Foi nesse momento que as luzes do salão se apagaram, gritos de surpresa, confusão, e então na parede atrás de Helena, um projetor se acendeu. A imagem era de alta definição. Era o quarto de Augusto. Era Helena, com a seringa na mão, inclinada sobre o sogro inconsciente. E o áudio era cristalino. Shhh, sogro querido, só mais algumas noites. Logo você vai descansar para sempre, e eu vou finalmente ter o que é meu por direito. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. 200 pessoas assistiam estupefatas. Helena se virou para a projeção, seu rosto iluminado pela luz fantasmagórica da própria imagem incriminadora. Ela ficou paralisada, com a boca aberta, incapaz de processar que aquilo estava acontecendo. As luzes se acenderam. Camila subiu ao palco segurando um envelope. Isso que todos acabaram de ver foi gravado há 3 noites. Neste envelope, ela ergueu o alto, está o laudo toxicológico confirmando que minha cunhada Helena vem injetando uma combinação letal de venenos no meu pai há pelo menos 4 meses. Tentativa de homicídio qualificado. Por ganância. O salão explodiu. Conversas frenéticas, câmeras de celulares se erguendo, repórteres que estavam ali como convidados, correndo para ligar para suas redações. O escândalo do ano estava se desdobrando ao vivo. Helena tentou recuperar. Seu cérebro de sobrevivente entrou em ação. Isso é uma farsa, uma montagem. Camila está mentindo porque quer a herança toda para ela. Essa gravação é falsa. Qualquer especialista pode... Eu sou especialista. Doutora Beatriz subiu ao palco. Toxicologista forense com 20 anos de carreira. Analisei o conteúdo da seringa encontrada no quarto do Sr. Augusto. Warfarina e digitalis. Venenos. Não medicamentos prescritos. Venenos. Helena olhou ao redor procurando aliados. Fernando estava encostado na parede, em choque, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Roberto havia desaparecido discretamente nos primeiros segundos após a revelação, o covarde fugindo do navio que afundava. Eu
Eu estava apenas seguindo as instruções médicas. O doutor disse que eu nunca prescrevi nada disso. Dr. Martinelli se adiantou, indignado. Senhor Augusto estava em tratamento paliativo, sim, mas nunca, jamais, autorizei injeções noturnas. E certamente não com substâncias não regulamentadas. Helena começou a recuar, suas costas batendo contra a parede do palco. Seu rosto, sempre tão controlado, estava finalmente mostrando emoções reais. Pânico, fúria, desespero. Vocês não entendem. Eu carreguei essa família nas minhas costas por 20 anos. 20 anos aguentando o Fernando inútil, fingindo amar esse velho senil, sorrindo para pessoas que eu desprezava. Eu merecia essa fortuna. Eu trabalhei por ela. O silêncio era cortante. Helena acabara de confessar, na frente de 200 testemunhas, com dezenas de celulares gravando. Você não merece nada. Uma voz fraca, mas clara, veio da entrada do salão. Todas as cabeças se viraram. Era impossível, mas estava acontecendo. Augusto Almeida estava ali, em uma cadeira de rodas empurrada por Ana Carolina. O patriarca estava pálido, frágil, mas seus olhos queimavam com uma lucidez que não mostravam há meses. Ana, usando um vestido simples, mas digno que Camila havia comprado para ela, empurrava a cadeira com a cabeça erguida. Pai! Camila correu até ele, caindo de joelhos ao lado da cadeira. Senhor está... Como o senhor está acordado? Parei de tomar os remédios dela. Há 3 dias. Augusto disse com dificuldade, mas cada palavra carregada de determinação. A Ana, ela me ajudou. Trocou por placebos. Minha mente voltou. Ana havia feito exatamente isso. Nos últimos 3 dias, com a ajuda secreta de Dona Marisa, ela infiltrava na mansão à noite e substituía os venenos por soro fisiológico. A recuperação de Augusto, embora parcial, havia sido dramática, suficiente para ele poder estar ali, naquele momento. Augusto olhou para Helena com uma mistura de decepção e asco. Eu confiei em você. Tratei você como filha, e você me matava, devagar, pelo meu dinheiro. Helena não disse nada. Pela primeira vez em sua vida, estava completamente sem palavras. Seu império de manipulação desmoronava em tempo real, transmitido para 200 pessoas que amanhã espalhariam a história para milhares. Onde está meu filho? Augusto perguntou. Onde está Fernando? Fernando se aproximou lentamente, soluçando. Pai, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Ele olhou para Helena, e naquele momento, algo nele se quebrou definitivamente, mas de uma forma libertadora. Eu deveria ter visto. Deveria ter protegido o senhor. Desculpe tanto. Os policiais que Camila havia alertado discretamente chegaram naquele momento, com a cautela de quem entra em uma festa de elite para prender uma socialite. Mas não havia mais necessidade de cautela. Helena estava encurralada, exposta, acabada. Helena Almeida de Carvalho, o delegado anunciou. A senhora está presa por tentativa de homicídio qualificado. Tudo o que disser pode e será usado contra a senhora. As algemas fecharam nos pulsos de Helena, os mesmos pulsos que há poucos dias exibiam diamantes. Ela olhou para Ana, e naquele olhar havia ódio puro. Uma empregada, destruída por uma empregada. Ana deu um passo à frente, olhando Helena diretamente nos olhos. Eu não sou empregada, sou cuidadora, cuido de pessoas. E o seu Augusto vale mais do que qualquer fortuna. Sempre valeu. Quando Helena foi levada, ainda tentando manter alguma dignidade enquanto atravessava o salão, cheio de seus antigos admiradores, que agora a olhavam com horror e repulsa, Ana sentiu as pernas fraquejarem. Camila a segurou. Você salvou meu pai, ela sussurrou. Você o salvou. Os próximos dias foram um borrão de acontecimentos. A prisão de Helena virou manchete nacional. As redes sociais explodiram. E Justica para Augusto trending em primeiro lugar. Reportagens investigativas revelando que Roberto também estava envolvido no plano, embora em menor grau. Ele foi preso 1 semana depois, tentando fugir para o Paraguai. O advogado de Helena tentou todas as estratégias. Alegou insanidade temporária, estresse pós-traumático, até síndrome de burnout de cuidadora.
Mas as provas eram irrefutáveis. A gravação, o laudo toxicológico, o depoimento de Ana, de Camila, de Dona Marisa. E, principalmente, o testemunho de Augusto, que a cada dia recuperava mais sua lucidez conforme o veneno saía de seu sistema. Helena foi condenada a 18 anos de prisão, sem direito à fiança, sem possibilidade de liberdade condicional pelos primeiros 10 anos. Fernando pediu divórcio imediatamente, um dos poucos atos de coragem de sua vida. A fortuna de Helena, construída às custas do casamento, foi congelada e mais tarde revertida para instituições de caridade, exatamente o oposto do que ela sempre quis. 3 meses depois, em uma manhã ensolarada de primavera, a mansão Almeida tinha uma energia completamente diferente. Augusto estava sentado em sua cadeira de rodas no jardim, mas não parecia mais um prisioneiro do próprio corpo. Ele conseguia conversar, comer sozinho, até dar alguns passos com o andador. O fígado ainda estava danificado irreversivelmente, mas sem o veneno constante, seu corpo encontrou um equilíbrio. Os médicos falavam em anos, não em meses. Ana estava ali, mas não como cuidadora contratada. Camila havia insistido que ela fosse integrada de forma diferente. "Você salvou nossa família", Camila havia dito. "Não apenas meu pai, mas todos nós. Nos mostrou que ainda existe dignidade neste mundo." Augusto havia sido mais direto. Com as mãos trêmulas, mas firmes em determinação, ele segurou as mãos de Ana. "Você foi mais filha para mim do que alguns que compartilham meu sangue. Quero que fique, não como empregada, como família." E assim foi. Ana tornou-se diretora do recém-criado Instituto Augusto Almeida de Proteção ao Idoso, uma fundação financiada com 20 milhões de reais da fortuna familiar. O instituto treinava cuidadores, investigava casos de abuso, oferecia suporte legal e financeiro para idosos vulneráveis. Ana finalmente tinha recursos para fazer diferença em escala. O sobrinho de Ana, pequeno Miguel, estava em remissão. O melhor tratamento, os melhores médicos, tudo custeado por Augusto, que insistiu. Família cuida de família. Fernando, livre da sombra tóxica de Helena, começou terapia intensiva. Estava redescobrindo quem era sem o abuso psicológico constante. Ainda tinha um caminho longo, mas havia esperança. Em uma tarde, 6 meses após a gala fatídica, Ana estava sentada ao lado de Augusto no jardim. Ele estava lendo jornal, algo que não conseguia fazer havia mais de 1 ano. O sol filtrava através das árvores, criando padrões de luz e sombra no gramado perfeito. "Ana", Augusto disse de repente, baixando o jornal. "Nunca te agradeci, de verdade." "Seu Augusto, o senhor não precisa..." "Preciso sim", ele interrompeu gentilmente. "Você não me salvou apenas da Helena. Me salvou do desespero, daquelas noites onde eu estava consciente, preso no meu próprio corpo, sabendo que estava sendo assassinado e não conseguindo pedir ajuda. Você me viu, quando todos os outros olhavam através de mim, como se eu fosse apenas um objeto. Você me viu, como pessoa, como ser humano." Ana sentiu lágrimas quentes escorrerem por suas bochechas. "O senhor sempre foi uma pessoa para mim. Sempre foi." "É por isso você venceu", Augusto disse, suas próprias lágrimas brilhando nos olhos. "Porque pessoas como você, com caráter, com bondade verdadeira, vocês não conseguem ser corrompidas." Helena tinha dinheiro, poder, beleza, mas não tinha alma. E no final é isso que importa, a alma. Naquela noite, Ana voltou para seu novo apartamento, um confortável 2 quartos em Vila Mariana, que Camila havia ajudado a encontrar. Mas antes de dormir, ela abriu o notebook e começou a escrever. Escreveu sobre sua jornada, sobre a humilhação, o medo, a coragem que ela não sabia que tinha. Escreveu para que outras cuidadoras, outros trabalhadores invisíveis, soubessem que suas vidas importavam, que sua dignidade não estava à venda, que fazer o certo, mesmo quando custava tudo, ainda valia a pena. Ela publicou sua história em um blog. Viralizou. Milhões de visualizações. Milhares de comentários. "Você me inspirou. Eu era cuidadora e sofria abuso. Sua história me deu forças para denunciar. Minha mãe é cuidadora, vou abraçá-la e agradecer hoje." Um comentário em particular fez Ana parar e sorrir através das lágrimas.
Era de uma jovem de 23 anos. Eu estava pensando em aceitar dinheiro para ficar quieta sobre algo errado que vi no meu trabalho. Mas depois de ler sua história, percebi que minha consciência vale mais. Vou denunciar amanhã. Obrigada por me mostrar que heróis existem, e eles usam uniformes de cuidadora. Ana fechou o notebook e olhou pela janela para a cidade que piscava na noite. Lá fora, milhões de pessoas lutavam suas próprias batalhas contra a injustiça, crueldade, desigualdade. Muitas perderiam, mas algumas venceriam. E cada vitória, por menor que fosse, empurrava o mundo 1 milímetro na direção certa. Porque no final, Helena estava errada sobre tudo. O caráter tem preço, sim. Ele é impagável. A bondade tem poder, sim. Ela muda vidas. E a verdade pode demorar, pode ser dolorosa, pode custar tudo, mas ela sempre, sempre prevalece. A história de Ana e Augusto tornou-se lenda nos círculos de cuidadores. Virou tema de reportagens, documentários, até um projeto de lei batizado de Lei Ana Carolina, para a proteção de denunciantes em casos de abuso de idosos. Ela recebeu prêmios, honrarias, convites para palestras. Mas o que mais importava para Ana aconteceu em um sábado comum, quase 1 ano depois de tudo. Ela estava no instituto, revisando planilhas de novos alunos do curso de cuidadores, quando seu celular tocou. Era uma foto de Augusto, enviada por Camila. O patriarca estava de pé sem andador, sorrindo largo com Miguel, o sobrinho de Ana, ao seu lado. Os dois seguravam um bolo com a inscrição: "Família escolhida é a melhor família." Ana sorriu, e naquele sorriso havia tudo: gratidão, alívio, alegria, justiça. Ela havia entrado naquela mansão como uma cuidadora desesperada por emprego. Saiu como salvadora, como exemplo, como filha escolhida de um homem que aprendeu que valor não está em sobrenome ou conta bancária, mas em quem fica ao seu lado quando você está mais vulnerável. E Helena? Helena passou seus dias na cadeia, não mais em suíte de luxo, mas em cela compartilhada, não mais usando Hermès, mas uniforme laranja. Dizia-se que ela ainda não aceitava o que aconteceu, que falava obsessivamente sobre como uma simples empregada a destruiu. Não entendia, e talvez nunca entenderia, que não foi Ana quem a destruiu. Foi sua própria ganância, sua própria crueldade, suas próprias escolhas. O mal se autodestrói eventualmente. A bondade constrói legados, e naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Ana Carolina fechou o computador e foi para casa. Amanhã haveria mais trabalho, mais vidas para impactar, mais injustiças para combater. Mas hoje ela permitiu-se simplesmente sentir paz. A paz de quem dormia com a consciência limpa. A paz de quem sabia que, quando testada, não se dobrou. A paz de quem escolheu a dignidade sobre o dinheiro, a verdade sobre o silêncio, a justiça sobre a conveniência. E essa paz não tinha preço que Helena pudesse pagar. Essa paz era o verdadeiro tesouro. E Ana a guardaria para sempre.